por trás da voz que embalou gerações e das canções que parecem tocar a alma, existe uma história muito mais complexa, silenciosa e até desconfortável do que muitos imaginam. Milton Nascimento não é apenas um ícone da música brasileira. Ele é o resultado de abandono, racismo velado, solidão profunda, perdas irreparáveis e escolhas difíceis, que quase nunca foram contadas por inteiro. Pouca gente fala sobre a primeira ferida da sua vida, o abandono ainda bebê, sobre como cresceu sentindo-se deslocado, sobre o silêncio absoluto em torno de seus amores e relacionamentos, ou sobre as vezes em que foi rejeitado, humilhado e invisibilizado por não caber nos padrões que o mercado impunha a um artista negro. Ao longo deste vídeo, vamos atravessar os momentos mais sombrios da sua trajetória, as fases de depressão, os quase silêncios, as declarações contundentes que incomodaram muita gente, a coragem tardia de se posicionar politicamente e, por fim, a revelação da doença que mudou tudo e o levou à despedida dos palcos. Nada aqui é contado de forma superficial. Cada detalhe ajuda a entender por que Milton sempre cantou como quem sangra em silêncio. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe o seu gostei, porque isso é essencial para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e o recomende para mais pessoas, ajudando o canal a crescer e a continuar produzindo histórias profundas como essa. Se você puder apoiar ainda mais, considere usar o Super Thanks. Isso faz uma enorme diferença para manter o projeto vivo. E se não puder, não tem problema algum. Comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história. A história de Milton Nascimento começa antes mesmo da música, em um território delicado onde afeto, perda e silêncio se entrelaçam de forma profunda e duradoura. Ele nasceu em 26 de outubro de 1942, no Rio de Janeiro, fruto de uma realidade comum a muitos brasileiros da época, mas raramente discutida com a sensibilidade que merece. Sua mãe biológica, Maria Nascimento, era uma jovem empregada doméstica e faleceu quando Milton ainda era muito pequeno, vítima de tuberculose. Essa morte precoce provocou o primeiro rompimento decisivo em sua vida. Ainda bebê, Milton foi entregue para a adoção, um fato que por muitos anos permaneceu como uma ferida invisível, pouco verbalizada, mas intensamente sentida. A adoção veio pelas mãos de Lília Silva Campos, mulher branca, professora e funcionária pública, que havia trabalhado com a mãe biológica de Milton e de seu marido, Josino Campos, bancário. Eles levaram o menino para Três Pontas, em Minas Gerais, cidade pequena, do interior, onde ele cresceria cercado por cuidados, disciplina e carinho genuíno. Milton sempre fez questão de afirmar que Lília foi sua verdadeira mãe, a pessoa que lhe deu amor, estrutura e dignidade, e que nunca houve qualquer tipo de rejeição ou diferença dentro de casa. Ainda assim, com o passar do tempo, ele próprio reconheceu que o abandono inicial deixou marcas emocionais profundas, difíceis de explicar, mas fáceis de sentir. Em entrevistas mais maduras, Milton falou sobre uma sensação constante de deslocamento, como se estivesse sempre buscando algo que não sabia exatamente o que era, um vazio silencioso que o acompanhava mesmo nos momentos de felicidade. Essa experiência precoce de perda moldou sua sensibilidade de forma definitiva, fazendo com que ele desenvolvesse uma empatia incomum, uma capacidade quase intuitiva de compreender a dor alheia. Em Três Pontas, o menino negro adotado por uma família branca também precisou lidar com olhares curiosos, comentários sutis e, mais tarde, com o racismo estrutural que se manifesta de maneira silenciosa, mas persistente. Lília, percebendo a fragilidade emocional do filho, incentivou desde cedo seu contato com a música, talvez sem imaginar que ali estava oferecendo não apenas um talento, mas um instrumento de sobrevivência emocional. O piano, que entrou em sua vida ainda na infância, tornou-se um confidente, um lugar seguro onde Milton podia expressar sentimentos que não sabia nomear. Ele já contou que muitas vezes sentia uma tristeza sem causa aparente, uma melancolia que parecia não pertencer apenas àquele momento, mas a algo mais antigo, mais profundo.
A adoção, embora cercada de amor, não apagou completamente a sensação inconsciente de ruptura, e essa dualidade entre gratidão e dor passou a acompanhar sua trajetória inteira. Ao longo da vida adulta, Milton evitou romantizar sua origem, mas também nunca a negou. Pelo contrário, transformou essa experiência em matéria-prima artística, traduzindo em melodias e silêncios aquilo que palavras comuns não alcançam. A primeira ferida invisível não o destruiu, mas o moldou, fazendo nascer um artista capaz de cantar o abandono sem ressentimento, a perda sem ódio e a saudade sem desespero. É justamente dessa origem marcada pela ausência e pelo acolhimento que surge a profundidade emocional que atravessa toda a obra de Milton Nascimento, como se cada nota carregasse, ainda hoje, o eco distante daquele menino que precisou aprender muito cedo a encontrar abrigo dentro de si mesmo. A infância de Milton Nascimento foi marcada por uma sensibilidade fora do comum. Algo que ele próprio só conseguiria compreender plenamente muitos anos depois, já adulto, ao olhar para trás com mais gentileza. Em Três Pontas, pequena cidade do interior de Minas Gerais, Milton cresceu em um ambiente aparentemente tranquilo, cercado por uma família que lhe oferecia cuidado, educação e estabilidade, mas dentro dele existia um mundo emocional intenso, profundo e muitas vezes silencioso. Desde muito cedo, ele demonstrava uma capacidade rara de perceber detalhes, emoções e atmosferas, como se sentisse o peso do mundo de forma ampliada. Essa sensibilidade extrema fazia com que ele se sentisse diferente das outras crianças, não por superioridade, mas por deslocamento. Enquanto os colegas se envolviam em brincadeiras mais agitadas, Milton preferia observar, escutar, imaginar, mergulhar em pensamentos que nem sempre conseguia explicar. Essa postura introspectiva, frequentemente confundida com timidez ou isolamento voluntário, era na verdade uma forma de autoproteção emocional. E ele já relatou que sentia uma espécie de solidão mesmo estando acompanhado, como se houvesse uma distância invisível entre ele e o resto do mundo, uma distância construída não por rejeição externa, mas por uma percepção interna muito aguçada da realidade. A música entrou em sua vida quase como um chamado inevitável, não apenas como aprendizado técnico, mas como linguagem emocional. O piano, que passou a fazer parte de sua rotina ainda criança, tornou-se um verdadeiro refúgio, um espaço seguro onde Milton podia existir plenamente sem precisar se explicar. Diante do instrumento, ele não precisava traduzir sentimentos em palavras, bastava tocar, ouvir e deixar que as emoções encontrassem um caminho próprio. A música oferecia algo que o mundo exterior não conseguia dar: compreensão silenciosa. Ele passava horas explorando sons, repetindo acordes, criando pequenas melodias intuitivas, muitas vezes sem consciência de que ali estava se formando um dos maiores artistas da música brasileira. A solidão, que poderia ter se transformado em amargura, encontrou na música um sentido e uma saída. Milton já afirmou que compor e cantar era uma forma de organizar o caos interno, de dar forma àquilo que doía sem machucar ainda mais. Em Três Pontas, a convivência com bandas locais, corais, festas religiosas e serenatas ampliou o seu universo sonoro e emocional, mostrando que a música também era uma ponte de conexão com o outro. Mesmo assim, ele continuava sendo aquele menino observador, atento às emoções alheias, profundamente empático, mas reservado em relação às próprias dores. Essa infância marcada pela introspecção ajudou a moldar não apenas o artista, mas o ser humano que Milton se tornaria. Ele aprendeu cedo que o silêncio também comunica, que a delicadeza pode ser uma forma de força e que a sensibilidade, embora muitas vezes dolorosa, é uma potência transformadora. Ao longo da vida, Milton carregaria essa criança interior consigo, aquela que encontrou na música não um caminho para a fama, mas um lugar de pertencimento. A solidão da infância não foi superada no sentido de desaparecer, mas foi ressignificada,
transformando-se em fonte de criação, profundidade e humanidade. É justamente dessa experiência íntima, silenciosa e sensível que nasce a capacidade única de Milton Nascimento de emocionar pessoas de diferentes culturas, gerações e idiomas, como se cada canção fosse um abraço discreto, mas profundamente verdadeiro, oferecido ao mundo. A vida amorosa de Milton Nascimento sempre foi envolta por um silêncio cuidadoso, quase protetor, que diz muito sobre sua maneira de existir no mundo. Diferente de tantos artistas que transformam afetos em manchetes, Milton escolheu trilhar um caminho oposto, preservando com firmeza aquilo que considera mais íntimo e verdadeiro. Desde o início da carreira, quando a fama começou a crescer de forma acelerada, ele percebeu que a curiosidade do público não se limitava à música, mas avançava sobre sua vida pessoal, seus vínculos afetivos e suas escolhas mais privadas. Diante disso, construiu uma postura clara, falar através das canções e não sobre os bastidores de seus relacionamentos. Em entrevistas ao longo das décadas, Milton sempre foi educado, mas firme, ao recusar perguntas invasivas, afirmando que o amor, para ele, não é espetáculo nem produto de consumo. Ele nunca se casou oficialmente e não teve filhos biológicos, fato que por si só já alimentou inúmeras especulações, muitas vezes carregadas de preconceito e curiosidade excessiva. Sobre isso, Milton raramente se estendeu, limitando-se a dizer que viveu amores intensos, profundos e verdadeiros, mas que escolheu vivê-los longe do olhar público. Para ele, o afeto é um território sagrado, onde a exposição pode ferir aquilo que há de mais delicado. Ao longo da vida, suas relações mais duradouras e visíveis foram, curiosamente, as amizades. Milton construiu laços afetivos profundos com parceiros musicais, amigos de estrada e pessoas que o acompanharam por décadas, relações marcadas por lealdade, cuidado e presença constante. Em muitas entrevistas, ele deixou transparecer que o amor, em sua visão, não se limita ao formato romântico tradicional, mas se manifesta também na amizade, na parceria criativa, no cuidado cotidiano e na troca silenciosa. Esse entendimento amplo do afeto se reflete diretamente em sua obra, onde o amor raramente aparece de forma óbvia ou narrativa, mas como sentimento difuso, às vezes melancólico, às vezes luminoso, quase sempre atravessado por saudade e contemplação. As especulações sobre sua sexualidade também fizeram parte desse percurso, especialmente em uma sociedade que frequentemente exige rótulos e explicações. Milton, no entanto, nunca se sentiu na obrigação de se definir publicamente e, em algumas ocasiões, demonstrou desconforto com a insistência da imprensa nesse tema, ressaltando que sua identidade não deveria ser reduzida a categorias e que sua música já dizia tudo o que ele desejava compartilhar. Essa escolha pelo silêncio não foi fruto de medo, mas de consciência. Ele sempre soube que preservar sua intimidade era uma forma de preservar a si mesmo. Com o passar do tempo, esse silêncio se transformou em um gesto político, quase filosófico, em um mundo cada vez mais marcado pela exposição excessiva. Hoje, ao olhar para trás, fica claro que a vida amorosa de Milton Nascimento não é vazia ou ausente, como alguns chegaram a sugerir, mas simplesmente vivida de outra maneira, com profundidade, discrição e respeito. Seus afetos estão espalhados nas músicas, nos olhares, nas pausas, nos silêncios entre uma nota e outra. Ao escolher não contar suas histórias de amor em entrevistas, Milton permitiu que cada pessoa encontrasse nas suas canções um reflexo das próprias experiências afetivas. E talvez esse seja o gesto mais generoso de todos, transformar o amor vivido em sentimento universal, sem nunca precisar explicá-lo em palavras. A trajetória de Milton Nascimento não pode ser compreendida plenamente sem reconhecer o peso do racismo e da exclusão que atravessaram sua vida desde muito cedo, ainda que, por muito tempo, esses temas tenham sido tratados de forma indireta, quase silenciosa, tanto por ele quanto pelo país que o consagrou.
Crescer como um menino negro adotado por uma família branca em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais significou desde a infância lidar com olhares curiosos, comentários sutis e situações que, mesmo sem agressividade explícita, comunicavam diferença. Milton já relatou que, mesmo sendo profundamente amado em casa, havia momentos fora dela em que sentia que não era visto como pertencente, como se precisasse provar constantemente seu valor. Essa sensação se aprofundou quando decidiu seguir carreira musical e começou a circular por espaços sociais e profissionais marcados por preconceitos estruturais. No início da carreira, em Belo Horizonte e depois no Rio de Janeiro, Milton enfrentou recusas que não eram justificadas apenas por critérios artísticos. Gravadoras, produtores e diretores de rádio frequentemente não sabiam como enquadrá-lo. Ele era um cantor negro que não se encaixava nos estereótipos esperados, não fazia samba tradicional, não seguia padrões comerciais óbvios e apresentava uma música sofisticada, introspectiva e profundamente autoral. Em entrevistas concedidas já em fase mais madura, Milton foi direto ao afirmar que muitas portas se mantiveram fechadas simplesmente porque ele não correspondia à imagem que o mercado esperava de um artista negro. Houve episódios em que foi ignorado em reuniões, subestimado em apresentações e tratado como exceção, nunca como regra. Ele também relatou situações de racismo explícito em hotéis, restaurantes e aeroportos, onde, mesmo já sendo reconhecido, era confundido com funcionários ou tratado com desconfiança. Durante muito tempo, Milton preferiu não confrontar publicamente essas experiências, optando por expressar sua dor e indignação através da música, de letras carregadas de humanidade, resistência e empatia. No entanto, com o passar dos anos, seu discurso foi ganhando mais clareza e contundência. Em entrevistas marcantes, ele afirmou que o racismo no Brasil é perverso justamente por se disfarçar de cordialidade, por agir de forma silenciosa e constante, corroendo oportunidades e afetando a autoestima de gerações inteiras. Uma de suas declarações mais emblemáticas foi ao reconhecer que só passou a ser plenamente valorizado no Brasil depois de receber reconhecimento internacional, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Ele disse com certo amargor que precisou ser legitimado de fora para dentro, algo que considera sintoma claro de um país que historicamente desvaloriza seus artistas negros. Milton também criticou duramente o mercado cultural brasileiro, apontando como artistas negros são frequentemente celebrados por seu talento, mas excluídos dos espaços de poder e decisão. Em momentos mais recentes, ele passou a se posicionar de forma ainda mais firme, associando o combate ao racismo à defesa da democracia, da cultura e da dignidade humana. Essas declarações, embora acolhidas por muitos, também provocaram reações hostis, ataques nas redes sociais e tentativas de desqualificar sua fala, algo que ele enfrentou com serenidade, mas sem recuar. Milton deixou claro que falar sobre racismo não é vitimismo, mas responsabilidade histórica, especialmente para alguém que atravessou décadas de exclusão velada e explícita. Hoje, ao olhar para sua trajetória, fica evidente que o racismo não apenas tentou limitá-lo, mas também moldou sua consciência artística e humana. Sua música carrega uma dimensão ética profunda, um compromisso com a justiça, com o outro e com os que foram silenciados. Ao transformar experiências de exclusão em arte universal, Milton Nascimento não apenas resistiu, mas construiu uma obra que confronta o preconceito sem precisar gritar, que denuncia sem perder a ternura e que reafirma com cada nota o direito de existir plenamente em um mundo que tantas vezes tentou lhe negar esse espaço. Os momentos sombrios da vida de Milton Nascimento fazem parte de uma camada menos visível de sua trajetória, mas são fundamentais para compreender a profundidade emocional de sua obra e de sua postura diante da vida. Apesar da imagem pública associada à genialidade, à espiritualidade e à delicadeza, Milton atravessou períodos de dor intensa, recolhimento profundo e sofrimento psicológico que, por muito tempo, foram vividos quase em silêncio.
A depressão esteve presente em diferentes fases de sua vida, muitas vezes alimentada por uma combinação de fatores como a solidão afetiva, o peso da fama, a incompreensão do mercado, o racismo estrutural e, sobretudo, as perdas sucessivas de pessoas muito próximas. Milton sempre foi alguém que se conecta profundamente com os outros e, justamente por isso, sente as ausências de maneira avassaladora. A morte de amigos queridos, parceiros musicais e figuras fundamentais do Clube da Esquina deixou marcas profundas, não apenas emocionais, mas existenciais. Ele já relatou que cada perda parecia arrancar uma parte de si, como se sua história pessoal estivesse costurada às histórias daqueles que caminhavam ao seu lado. Em determinados períodos, essas dores se acumularam de tal forma que a música, que sempre foi refúgio, passou a ser também um espaço de confronto com a própria fragilidade. Houve momentos em que Milton se sentiu esgotado, emocionalmente drenado, questionando o sentido de continuar criando, se apresentando e se expondo ao mundo. Em entrevistas concedidas anos depois, ele revelou que chegou a pensar seriamente em abandonar a carreira. Não por falta de amor à música, mas por sentir que já não tinha forças internas para sustentar tudo o que ela exigia. Esses quase silêncios não eram simples pausas criativas, mas verdadeiros retiros emocionais, períodos em que ele se afastava de entrevistas, aparições públicas e até de projetos musicais, buscando preservar sua saúde mental. A depressão, no caso de Milton, nunca foi tratada de forma romantizada. Pelo contrário, ele sempre falou dela com cautela, reconhecendo o sofrimento, mas evitando rótulos fáceis. Ele descreveu sensações de vazio, cansaço profundo e uma tristeza persistente que não dependia de circunstâncias externas, algo que simplesmente se instalava e tornava o cotidiano mais pesado. A fama, longe de ser um escudo, muitas vezes amplificou esse sofrimento, pois o colocava sob expectativas constantes enquanto ele lutava internamente para se manter inteiro. Ainda assim, mesmo nos períodos mais escuros, a música continuou sendo uma linha tênue de sobrevivência. Muitas das canções mais comoventes de sua carreira nasceram desses estados de recolhimento, carregadas de silêncio, espaço e emoção contida. Milton nunca precisou gritar sua dor. Ele a transformou em melodia, em harmonia suspensa, em palavras simples que dizem muito justamente por não dizerem tudo. Com o passar do tempo, ele aprendeu a respeitar seus limites, algo que nem sempre foi possível na juventude. Passou a se cercar de menos pessoas, mas de relações mais verdadeiras, a reduzir compromissos e a aceitar que o silêncio também pode ser uma forma legítima de existência. Hoje, ao revisitar esses momentos sombrios, Milton fala deles com serenidade, sem negar o sofrimento, mas também sem permitir que ele defina sua história. As perdas continuam doendo, a sensibilidade permanece intensa, mas há uma aceitação mais profunda da própria vulnerabilidade. Esses quase silêncios, que muitos interpretaram como afastamento ou mistério, foram na verdade gestos de autopreservação, escolhas conscientes de quem sabia que para continuar oferecendo beleza ao mundo, precisava primeiro cuidar das próprias feridas. É justamente essa honestidade emocional, essa capacidade de reconhecer a dor sem se render a ela, que faz de Milton Nascimento não apenas um artista extraordinário, mas um ser humano profundamente verdadeiro. Durante grande parte de sua vida pública, Milton Nascimento foi visto como um artista que falava mais através da música do que por meio de declarações diretas, especialmente quando o assunto era política. Essa postura, muitas vezes interpretada como neutralidade, na verdade estava ligada a uma escolha consciente de proteção, tanto pessoal quanto artística. Milton pertence a uma geração que viveu a ditadura militar brasileira de forma intensa e, como muitos artistas daquele período, aprendeu cedo que falar abertamente podia custar caro. Ainda assim, mesmo quando evitava discursos explícitos, sua obra sempre carregou posicionamentos claros a favor da dignidade humana, da liberdade, da empatia e da justiça social. Canções marcadas por dor coletiva, esperança e resistência já diziam muito antes que ele precisasse dizer qualquer coisa em entrevistas.
Com o passar dos anos, no entanto, o silêncio estratégico começou a dar lugar a uma fala mais direta, fruto de maturidade, acúmulo de experiências e, sobretudo, de uma sensação crescente de que já não era possível se calar diante de determinadas realidades. Milton passou a compreender que sua trajetória lhe conferia não apenas reconhecimento artístico, mas também responsabilidade histórica. As polémicas começaram a surgir com mais força quando ele decidiu se posicionar publicamente contra o racismo, o autoritarismo e os ataques à cultura, temas que sempre o atravessaram, mas que passaram a ser verbalizados de maneira mais clara em entrevistas e manifestações públicas. Ele criticou governos, se alinhou abertamente à defesa da democracia, algo que surpreendeu parte do público acostumado a vê-lo como uma figura quase etérea, distante de embates diretos. Essas declarações não vieram sem consequências. Milton passou a ser alvo de críticas agressivas, ataques nas redes sociais e tentativas de desqualificar sua opinião, como se sua legitimidade estivesse restrita ao palco e não à cidadania. Ainda assim, ele manteve um tom sereno, mas firme, deixando claro que falar era uma escolha ética, não uma provocação. Em uma de suas falas mais marcantes, afirmou que o silêncio, em determinados contextos, também é uma forma de violência, uma frase que sintetiza bem essa fase de coragem tardia. Não se tratava de radicalização, mas de coerência com tudo aquilo que sempre defendeu artisticamente. Milton também se posicionou a favor de pautas humanitárias globais, como a luta contra a fome, a desigualdade social e a exclusão de povos marginalizados, conectando sua visão de mundo a uma ideia mais ampla de humanidade compartilhada. O facto de essas falas terem ocorrido mais intensamente na maturidade não diminui sua força. Pelo contrário, confere a elas um peso ainda maior, pois vêm de alguém que já não busca aprovação, fama ou pertencimento. Ele falou porque sentiu que precisava falar, não porque era conveniente. Essa coragem tardia não apagou o Milton introspectivo, mas revelou um homem consciente de sua história, de suas dores e do seu lugar no mundo. As polémicas, longe de manchar sua imagem, acabaram reforçando a percepção de integridade que sempre o acompanhou. Milton nunca usou o discurso político como ferramenta de autopromoção, mas como extensão natural de sua sensibilidade e de sua vivência. Hoje, ao olhar para esse percurso, fica claro que sua relação com a política não é episódica, mas orgânica, construída ao longo de décadas de observação, silêncio, sofrimento e reflexão. Ao finalmente assumir uma postura mais explícita, Milton Nascimento mostrou que a coragem nem sempre se manifesta na juventude barulhenta, mas também pode surgir na maturidade serena de quem entende que a própria voz, mesmo suave, pode fazer diferença quando decide não se calar. A fase marcada pela doença, pela vulnerabilidade assumida e pela despedida dos palcos, representa um dos capítulos mais comoventes e humanos da vida de Milton Nascimento. Não apenas pelo impacto físico que ela trouxe, mas pela forma sincera, serena e profundamente digna com que ele escolheu atravessá-la. Durante décadas, Milton foi visto quase como uma entidade mítica da música brasileira, alguém cuja voz parecia desafiar o tempo e cuja presença em palco transmitia força espiritual. Mas por trás dessa imagem sempre existiu um homem sensível, atento ao próprio corpo e consciente de seus limites. Com o passar dos anos, sinais de fragilidade começaram a surgir de forma discreta, percebidos primeiro por pessoas próximas, depois pelo público mais atento. Dificuldades de locomoção, cansaço excessivo e pequenas limitações físicas passaram a fazer parte de sua rotina, ainda que ele continuasse se apresentando com entrega e emoção. Em 2022, Milton decidiu tornar pública uma informação que guardava com cuidado: o diagnóstico de Parkinson. A revelação não foi feita de forma dramática ou sensacionalista, mas com a mesma honestidade tranquila que sempre marcou sua postura diante da vida. Ao falar sobre a doença, ele não tentou suavizar completamente a realidade, mas também não se deixou definir por ela. Reconheceu as dificuldades, o impacto no corpo e na rotina, mas fez questão de afirmar que continuava lúcido, criativo e conectado à música. Essa atitude tocou profundamente o público,
não apenas pela coragem de expor a própria vulnerabilidade, mas pela mensagem implícita de que envelhecer e adoecer não são fracassos, e sim partes inevitáveis da experiência humana. A decisão de realizar uma turnê de despedida dos palcos veio nesse contexto, não como um gesto de tristeza, mas como um ato de consciência e respeito consigo mesmo e com o público. Milton entendeu que seu corpo já não respondia da mesma forma às exigências de grandes turnês, longas viagens e apresentações intensas, e escolheu se despedir enquanto ainda podia cantar com verdade, emoção e presença. A turnê foi marcada por momentos de extrema comoção, tanto para ele quanto para quem assistia. Em cada show havia uma atmosfera de gratidão, reverência e amor coletivo, como se o público e artista compartilhassem um ritual de encerramento profundamente afetuoso. Milton, visivelmente emocionado em muitos momentos, nunca escondeu a dificuldade física, mas também nunca deixou que ela ofuscasse a beleza do encontro. Sua voz, mesmo transformada pelo tempo, carregava uma força simbólica ainda maior, como se cada nota fosse atravessada por toda a história que ele viveu. Ao se permitir ser visto frágil, Milton rompeu com a ideia de que artistas precisam manter uma imagem de invulnerabilidade. Ele mostrou que há uma beleza imensa na honestidade, que admitir limites não diminui ninguém, pelo contrário, humaniza. A despedida dos palcos não significou um afastamento da música ou da arte, mas uma mudança de ritmo, uma escolha por uma vida mais recolhida, mais silenciosa e mais cuidadosa. Hoje, Milton vive cercado por amigos próximos, familiares escolhidos e pessoas que o acompanham com carinho, atenção e respeito. Ele continua ouvindo música, acompanhando novos artistas, refletindo sobre o mundo e, sempre que possível, criando, ainda que longe dos holofotes. A doença faz parte de sua vida, mas não a define. Sua vulnerabilidade, longe de ser um ponto fraco, tornou-se uma extensão de sua grandeza, pois revelou ao mundo um homem inteiro, consciente de sua trajetória e em paz com suas escolhas. A despedida dos palcos foi, acima de tudo, um gesto de amor, à música, ao público e a si mesmo, e reforçou algo que sempre esteve presente em sua obra: a coragem de viver com verdade, mesmo quando isso exige dizer adeus. Falar sobre o legado vivo e o silêncio consciente de Milton Nascimento é reconhecer que sua presença no mundo da música e da cultura vai muito além da atividade constante ou da exposição pública. Numa sociedade que valoriza barulho, a produtividade incessante e a visibilidade permanente, Milton escolhe um caminho diferente, mais lento, mais introspectivo e profundamente coerente com tudo o que construiu ao longo da vida. Seu legado não está apenas nas guiscas históricas, nas canções mortalizadas ou nos prêmios acumulados, mas na forma como sua obra continua respirando, inspirando e transformando pessoas, mesmo quando ele opta por falar menos e aparecer menos. O silêncio consciente que Milton adotou nos últimos anos não é ausência, nem afastamento do mundo, mas uma forma madura de presença. Ele compreendeu que já ia muito através da música e que em determinado momento da vida, o mais honesto era escutar, observar e permitir que sua obra falasse por si. Esse silêncio não surgiu de cansaço criativo, mas de uma sabedoria construída ao largo de dias de exposição, espectáculos e prisões. Ao reduzir entrevistas, aparições públicas e intervenções constantes, Milton preserva sua energia vital e afirma que o valor de artista não está na frequência com que aparece, mas na profundidade do que deixa. Seu legado vivo se manifesta de maneira clara nas novas gerações de músicos que continuam a encontrar essa obra em trajetória de liberdade estética e emocional. Artistas de diferentes estilos, idades e países seguem citando Milton como referência, não apenas pela complexidade musical, mas pela coragem que se vive a si mesmo em um mercado que frequentemente exige concessões. Ele abriu caminhos a mostrar que é possível fazer música sofisticada, sensível e universal,
Singa brimão de identidade, diética e da humanidade. Além disso, se legado também se expressa na maneira como ela construiu reações ao longo da vida, baseadas em afeto, respeito e troca verdadeira. Milton sempre ficou na cena para curar, em sanctuário proteger artistas mais raros, oferecendo apoio sem necessidade de protagonista. Esses estações longe das ofertas, a parte fundamental é sua herança grupo. O silêncio consciente também está ligado a sua relação com o tempo e com o próprio corpo. Ou com exercícios mentes, especialmente após a despedida das pacas, Milton mostrou que cuidar de si é um ato de responsabilidade e amor, não de desistência. Ele segue presente de outra forma, acompanhando o mundo à sua maneira, escolhendo quando e como se manifestar, sem pressa, sem obrigação, sem ansiedade de provar algo. Sua postura inspira não apenas artistas, mas qualquer pessoa que busca viver de forma mais verdadeira em meio ao excesso de ruído contemporâneo. Hoje Milton Nascimento é uma figura que simboliza permanência sem rigidez, influência sem imposição e grandeza sem ostentação. Sua silêncio carrega densidade, memória e significado. Ele nos lembra que há momentos em que a palavra precisa ser o espaço a escutar, e que o recolhimento pode ser uma forma poderosa de existência. O legado de Milton continua vivo porque não está preso ao passado. Ele se renova cada vez que alguém encontra conforto a suas canções, cada vez que jovem músico se sente autorizado a experimentar, cada vez que alguém indica que sensibilidade não é fraqueza, mas força. Ao escolher o silêncio consciente, Milton não se despede de mundo, apenas muda a forma de estar nele, deixando como a rara, é de que viver com profundidade é muitas vezes saber quando falar e quando silenciar. Chegamos ao final de uma viagem profunda pela vida de Milton Nascimento, uma trajetória marcada por abandono, solidão, perdas, racismo, silêncios dolorosos e coragem silenciosa. Vimos como sua infância sensível moldou um homem capaz de transformar dor em música, como seus afetos permaneceram protegidos do público e como sua postura diante das injustiças e do racismo revelou um artista consciente e firme. Exploramos seus momentos sombrios, quando a depressão e a perda quase o afastaram da música, e vimos a força que encontrou para transformar sofrimento em obras eternas. Falamos também sobre sua coragem tardia em se posicionar politicamente, denunciando desigualdades, e sobre sua vulnerabilidade ao lidar com a doença e a despedida dos palcos, momentos que reforçam a grandeza humana por trás do ícone. Por fim, entendemos que Milton Nascimento mantém um legado vivo, um silêncio consciente que continua inspirando gerações, mostrando que é possível existir com profundidade, sensibilidade e integridade. Se você se emocionou ou se surpreendeu com essa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a entender que conteúdos como este merecem ser vistos por mais pessoas e permite que continuemos trazendo histórias tão intensas quanto a de Milton. Conte nos comentários o que mais te impactou neste vídeo. Queremos muito saber a sua opinião e interagir com você.